Olá, pessoal, boa noite. Mais uma terça-feira de muito conteúdo. E hoje com o Mauro, que é a pessoa que mais sabe de tecnologia, ChatGPT, inteligência artificial. Está aqui com a gente na nossa terça-feira para trazer todo o conteúdo sobre ChatGPT, inteligência artificial, como usá-lo de forma eficiente, segura e ética na advocacia. Queria agradecer a Mauro a presença, né, o tempo dele aqui com a gente para transmitir todo esse conteúdo e a todos vocês que estão aqui para desfrutar desse conteúdo todo que Mauro vai trazer, disponibilizar aqui para a gente. Obrigada novamente, Mauro. Imagina, Grace, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite e acho que essa união, né, da tecnologia, da inteligência artificial, da ferramenta do ChatGPT em específico, que é o que a gente vai falar hoje, com a comunidade Vencer Ágil, com a mentalidade, né, de agilidade, faz muito sentido. Então, a proposta hoje é realmente fazer um bate-papo, né, conversar com vocês, mostrar o que é essa ferramenta, e aí a gente fazer uma reflexão, né, sobre o que pode ser feito, como que ela pode nos ajudar e dar esse gostinho, porque também, adiantando um pouquinho, né, Gleice, a gente vai ter uma apresentação mais completa sobre isso lá no Vencerage Recife, no nosso evento presencial em Recife, no final de maio. Então, hoje é um pequeno trailer aqui do que a gente vai ver lá mais completo, tá bom? Vou compartilhar aqui a minha tela e vou propor esse bate-papo aqui. Fiquem bem à vontade, tá? Para vocês para a gente interagir. Minha tela já está aparecendo para vocês aí no modo apresentação? Está. Beleza, então vamos lá. Essa imagem aqui é da capa da nossa aula, né? Da nossa aula mais completa, que a gente tem lá na comunidade de Legal Design, né, da Escola Brasileira de Legal Design, e no curso específico sobre ChatGPT, inteligência artificial para advocacia. E aí, o que eu queria propor para vocês hoje é uma reflexão, tá? Uma reflexão realmente com a cabeça muito aberta, porque, assim, muitas vezes eu mesmo precisei fazer essa reflexão, eu fui provocado a fazer essa reflexão em um determinado momento da minha carreira, e eu acredito que poucos profissionais do direito já fizeram essa reflexão de uma maneira consciente ou foram provocados a fazê-la, né? Então, ela é muito interessante, eu até vou compartilhar um pouco do que aconteceu comigo aqui para vocês entenderem, tá? Primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é a seguinte, nessa linha dessa reflexão. Quais são as diferenças que vocês veem nesse advogado aqui, Alexander Rutherford, em 1911, sentado aqui no escritório dele, um escritório tipicamente de advogado, uma roupa típica de advogado, um bigode típico de advogado, tudo típico de advogado. E eu gostei dessa foto, inclusive, porque o calendário ali de 1911 está no mês de fevereiro, e eu descobri que o meu aniversário, 2 de fevereiro, caiu numa quinta-feira, em 1911. Qual que é a diferença entre esse advogado aqui e esse advogado aqui? Esse advogado aqui é esse que vos fala, é o Mauro, apesar de eu estar sem barba. Aqui foi em 2015, tá? Eu estava nessa foto lá em Seattle, na sede da Microsoft. Nessa época, eu já trabalhava desde 2012 na Microsoft, no jurídico da Microsoft, então já tinha ali 3 anos de Microsoft. E aí, reforço a pergunta para vocês. Na cabeça de vocês, qual que é a diferença entre esse advogado aqui e esse advogado aqui? Se vocês quiserem colocar no chat, quiserem falar no microfone. Alguém tem alguma opinião sobre qual que é, ou quais são as diferenças entre esses dois advogados? Bom, eu não estou vendo o chat, mas eu vou falar para vocês
Eu escrevi a mentalidade. Você escreveu a mentalidade? A Gleice colocou que a profissão era muito individual e isolada, e o Maxwell colocou que o acesso maior à informação em 2015. E eu coloquei a roupa também. Ah, legal. Não, eu estava esperando, alguém vai falar da roupa, não é possível. A Gleice colocou e sem acesso a muitas soluções tecnológicas. Então, mas sabe o que acontece? A verdade é que não existe nenhuma diferença entre esses dois advogados. Poxa, eu ia acertar a resposta. Não existe. Eu já conheço a história, não vale. Você já conhece a história, né, Ana? Mas por que não existia, pelo menos, nenhuma diferença entre esses dois advogados? Apesar desse eu aqui de 2015, achar que existia. Na época, eu trabalhava com contratos bem diferentes do que os advogados tradicionais trabalham, né? Então, eu trabalhava ali com contrato de licenciamento de software, contrato de prestação de serviços na nuvem, e eu achava que eu era um advogado muito moderno por conta disso, muito mais moderno do que o doutor Alexander. Porque, afinal, o que o doutor Alexander está vendo ali? Está vendo um contrato de prestação de serviços de segurança, de prestação de serviços educacionais, de prestação de serviços de limpeza. Eu não. O meu contrato era de prestação de serviços de computação em nuvem, cloud computing. Então, eu sou muito mais moderno. Só que quando eu cheguei lá na Microsoft, teve um cara que me fez refletir sobre isso. E foi exatamente nesse dia que eu coloquei aqui, no dia 5 de maio de 2015, o dia que eu tirei aquela foto. Esse carinha aqui se chama Satya Nadella, ele é o CEO global da Microsoft, e nós estávamos lá e ele fez esse questionamento para todos os advogados da Microsoft. Falou assim: mesmo trabalhando em uma das empresas mais tecnológicas e modernas do mundo, não entendo a razão de vocês, advogados, ainda trabalharem da mesma forma que se fazia há 100 anos atrás. Vocês não podem ser mais simples? Vocês não podem ser mais ágeis? Vocês não podem ser mais eficientes? Vocês não podem ser mais arrojados? E o legal é que ele fazia isso e a gente recebeu no evento lá uns folders, né, uns pôsteres assim, com essas frases que eu tenho aqui no meu escritório, na parede do escritório, daqui a pouco eu mostro para vocês. Porque eu digo que foi exatamente para eu não esquecer do dia em que eu realmente me dei conta de que esse advogado aqui não era nada moderno e nada diferente desse advogado aqui. Porque no final do dia, o que mudava entre a atividade desse advogado e a atividade desse outro advogado aqui eram uma, duas ou três cláusulas ali no contrato. O objeto, o escopo, algum detalhamento, um SLA. Mas o jeitão de trabalhar, a forma de fazer as coisas era idêntica. Era lenta, igual, a linguagem juridiquês igual, prolixa, igual, sabe? O medo de arriscar, igual. Então, pouca coisa realmente mudou do jeito de trabalhar lá de 1911, e o Satya realmente tinha razão na hora que ele fez aquela provocação. E aí, o que aconteceu? A partir desse dia que eu comecei a trabalhar na área de inovação jurídica, porque eu comecei a questionar tudo o que eu fazia. Eu sentava na minha mesa de trabalho e questionava se o que eu estava fazendo da maneira mais eficiente possível. Se não podia ser mais simples, se não podia ser mais rápido, se não podia ser mais eficiente, se eu não podia assumir um pouco mais de risco, né, não ser tão medroso. E aí, o que acontece? A gente acaba entendendo que esse processo de fazer uma transição do jeito de trabalhar não é novidade, ele já vem sendo feito há algum tempo. Então, no início da década de 90, alguns de nós participamos dessa transição aqui. Saímos da máquina de escrever e do computador. E eu digo alguns de nós porque alguns não eram não nascidos, outros eram muito pequenininhos,
E uns podem até estar trabalhando na máquina de escrever hoje, vai saber. Mas a maioria não teve jeito, teve que fazer essa transição. E eu fiz essa transição. Às vezes pode não parecer, mas a minha mãe era professora de datilografia. Ela tinha uma escola dentro de casa e eu aprendi com a minha mãe. Por isso, graças a Deus, a minha sorte é que hoje eu digito muito rápido, mas eu fiz curso de datilografia. E a sorte é que meu pai quebrou o negócio da minha mãe. Porque o meu pai foi o primeiro pai da rua a comprar um computador em 1990. Então, meu pai quebrou o próprio negócio da minha mãe. A gente foi a primeira casa da rua a ter um computador. E isso me levou a fazer o curso de eletrônica, trabalhar com TI e telecomunicações por quase 10 anos, e aonde eu estou hoje, né, unindo tecnologia e direito. Mas a gente fez essa transição. Não teve como não fazer. Assim como a gente fez essa também. Ou alguém aqui ainda pesquisa na Enciclopédia Barça. Óbvio, a gente continua lendo livros. Eu leio o livro todos os dias. Mas na hora que eu preciso fazer uma pesquisa, eu sei quando o Google é mais eficiente do que buscar no livro. E aí, no início dos anos 2000, né, o Google foi criado em 1998, então vamos dizer que ele se popularizou um pouquinho depois. No início dos anos 2000, os advogados precisaram fazer uma nova transição, né, parar de buscar suas referências, suas ideias, suas teses apenas nos livros impressos e começar a procurar na internet. Nos anos 2010, a gente fez mais uma. O iPhone foi criado ali em 2007. Essa transição eu não passei tão rápido assim. Eu não fui das primeiras pessoas a ter iPhone. Mas eu lembro que no escritório onde eu trabalhava, eu era advogado júnior nessa época. A sócia do escritório tinha um BlackBerry, que era um telefone que recebia e-mail. Era horroroso, era péssimo de trabalhar, tinha um tecladinho super apertadinho assim, mas eu lembro que ela se achava porque o telefone dela recebia e-mail. E aí, de repente, a gente migrou para o smartphone, e como eu digo, muito embora provavelmente possa ter ainda alguém que use telefone fixo, não necessariamente esse da foto, obviamente, mas os advogados precisaram fazer mais uma transição. E qual que é a conscientização que eu quero trazer para vocês hoje? É que é chegada a hora de fazer mais uma transição. Então, se a gente fez uma no começo dos anos 90, uma no começo dos anos 2000, uma no começo dos anos 2010, começo dos anos 2020, chegou trazendo mais uma transição, que é essa em que a gente vai começar a utilizar a inteligência artificial na nossa rotina jurídica, na nossa prática jurídica, no dia a dia da advocacia. Então, esse é um movimento que não tem retorno. Assim como não dá mais para usar máquina de escrever, assim como não dá mais para mandar carta ou para pesquisar na enciclopédia Barça, em questão de meses, a gente vai estar usando inteligência artificial, o ChatGPT, como se a gente tivesse nascido fazendo isso. Vai virar orgânico, vai virar um hábito, como se a gente tivesse nascido fazendo isso, como hoje é pegar o telefone e checar o WhatsApp e mandar uma mensagem, né? A gente esquece que existe um mundo antes do WhatsApp, antes de você só mandar um áudio rapidinho para outra pessoa, né? Você tinha que ligar, a pessoa tinha que estar ao lado do telefone, atender o telefone. Então as coisas vão mudando, é que essa mudança é tão sutil que a gente não percebe. E o grande diferencial é esse hoje, vocês tomarem consciência de que vocês estão diante desse ponto de inflexão, né? E saber que isso gera desafios, como a própria Iana estava falando, né? Muita gente fica com medo, muita gente fica com medo de perder o emprego, muita gente fica com receio, mas muita gente está fazendo dinheiro. Muita gente está criando oportunidades. Muita gente está saindo na frente. Então, a gente tem que escolher se a gente é quem chora ou quem vende lenço, né? Então, aqui é para trazer essa consciência para vocês. Vamos lá. Uma vez, então, que vocês tomaram consciência de que a gente está num momento histórico, um ponto de inflexão, e quem falou isso foi o Bill Gates, não fui eu, então, assim, não é uma pessoa, né? Quem é você, Mauro, para falar isso? Eu não sou ninguém, de fato, mas o Bill Gates já fez algumas coisas que mostram que ele tem uma visão bastante acurada das oportunidades e das tecnologias. Então, ele falou,
que esse é um ponto histórico na humanidade, um ponto em que a gente vai mudar a forma como a gente faz as coisas, em todas as áreas, inclusive no direito, e vou falar isso daqui a pouquinho. Mais uma vez, então, que a gente entendeu que a gente está nesse momento, então a gente precisa entender um pouquinho mais sobre o que é, então, a inteligência artificial. Porque até então a gente já ouviu muito falar sobre isso, a gente já viu filme de Hollywood sobre isso, e a gente acha que entende um pouco sobre isso, mas a verdade é que a gente entende nada disso. Zero. E aí, obviamente, eu não vou dar uma aula de inteligência artificial para vocês técnica, né? Como eu sei que nós somos da área jurídica, eu preciso dar uma aula mais didática. Então, eu vou explicar de uma maneira bem didática para vocês o que é, no fim, uma inteligência artificial. Tá. Aqui, a gente tem uma imagem bem didática de uma rede neural artificial que ela tem como objetivo tentar imitar a nossa rede neural natural, que é a rede que a gente tem no nosso cérebro, formada pelos neurônios. Tá? E como que eles fazem isso? Eles fazem, obviamente, por código de programação, mas esses códigos, eles criam 3 camadas. A gente tem uma primeira camada, que é a camada de entrada, que é onde a gente faz o input, onde a gente dá o comando para a inteligência artificial. Lá do outro lado, a gente tem uma camada de saída, que é onde vai sair a resposta, onde vai sair o resultado daquele pedido que a gente fez para a inteligência artificial. E a inteligência mesmo, vamos dizer assim, o cérebro, é essa camada intermediária, tá? Que seriam ali como se fossem neurônios, né? E esses neurônios artificiais recebem o nome de perceptrons, mas eles fazem um papel ali do neurônio e eles se conversam entre si através das conexões. Então, guardem essa imagem. Ela vai se repetir algumas vezes quando eu for dar exemplos mais práticos sobre o que é uma inteligência artificial. Mas uma inteligência artificial, de uma maneira bem didática, nada mais é do que isso. Isso aqui seria uma ilustração do que os programadores fazem por meio de linhas de programação, de códigos, tá bom? Aqui vou dar um exemplo mais básico de uma inteligência artificial clássica, que a gente chama, ou especialista. O que seria essa inteligência artificial clássica ou especialista? É uma inteligência artificial que ela é focada em um determinado assunto. E para exemplificar, eu trouxe aqui uma inteligência artificial que é especializada no assunto gatos. Então, como que os programadores fazem para treinar essa inteligência artificial? Eles colocam para essa inteligência artificial várias imagens de gato e dizem, isso é um gato. E aí eles colocam imagens bem diversas. Então vai ter um gato maior, um gato menor, um gato mais gordinho, um gato mais magrinho, um gato mais pintado, um gato mais de uma cor só, um gato mais orelhudo, um gato com a orelha menor, mas todos são gatos. E aí a inteligência artificial, através de algoritmos e de estatísticas, ela consegue ler cada detalhe dessa imagem e ela consegue identificar os padrões. E a partir do momento em que ela identifica os padrões do que é gato ou do que são gatos, se você lá na camada de entrada colocar uma imagem de um cachorro e perguntar para ela, isso aqui é um gato, o que ela vai fazer? Ela vai analisar aquela imagem, vai identificar os padrões daquela imagem e vai combinar ou comparar com os padrões que ela tem dos gatos. E aí, obviamente, vai dar uma diferença. Ela vai falar, não, essa imagem não é de um gato. Ela vai falar, mas é a imagem de um cachorro? Não, não vai, porque ela não sabe o que é um cachorro. Ela foi treinada para identificar gatos. Nossa, Mauro, mas esse exemplo é muito bobo, né? Exato, ele é didático. Mas a gente poderia usar um exemplo da vida real, que vocês já devem ter visto notícias por aí, de inteligências artificiais que analisam pintas na pele para dizer se é câncer de pele ou não. E elas têm uma acurácia muito, 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 muito maior do que os médicos dermatologistas, obviamente. E elas foram treinadas como? Desse jeito, só que ao invés de gatos, eram pintas. Tá bom? Então, isso é uma inteligência artificial especializada em um determinado assunto. Obviamente, tem uma aplicação limitada. Mas aí o pessoal foi desenvolvendo, estudando, criando redes neurais cada vez maiores e mais potentes. Para quê? Para tentar chegar mais próximo da
rede natural neural no nosso cérebro humano, e a gente não sabe só o que é gato, ou só o que é pinta. A gente combina um monte de conhecimentos. E aí eles desenvolveram redes neurais mais complexas, né, mais robustas, que a gente chama de inteligência artificial forte, que foram treinadas com várias informações. Por exemplo, o que é uma música, o que é um carro, o que é uma camiseta, o que é uma casa, o que é um hambúrguer. E aí essa aqui tem uma capacidade muito maior de, se você for lá e pedir para ela, olha, eu quero uma imagem de um hambúrguer, ela vai lá na base dela, analisa tudo que ela tem e ela vai na associação que ela tem. Um hambúrguer é isso aqui. E aí, na camada de saída, ela te dá um hambúrguer. Então, a gente pode dizer que uma inteligência artificial forte é uma inteligência artificial que tem uma capacidade muito maior do que a inteligência artificial clássica. E aí a gente chega no tal do ChatGPT, que é o tema do nosso papo de hoje. O ChatGPT é um modelo de inteligência artificial nesse contexto. Ele tem conhecimento amplo de vários assuntos, ele não é especializado em um assunto só, muito embora hoje ele esteja sendo utilizado para uma finalidade mais específica, que é a geração de textos, mas a gente já vai ver isso. O que foi feito para criar o ChatGPT em comparação com o que vinha sendo feito até então nas outras inteligências artificiais? O ChatGPT, ao invés de ter sido treinado com gatos, imagem de pintos, ou qualquer outro tipo de coisa, ele foi treinado com uma quantidade imensa de informações textuais disponibilizadas na internet. Todo tipo de informação textual disponibilizada na internet. Ah, Mauro, que tipo? Todo tipo. Livro, artigo, estudos, pesquisa, blog, post nas redes sociais, Wikipedia. Pra vocês terem uma ideia, a Wikipedia é 0,001% do que foi utilizado no treinamento de ChatGPT. O que mais que pode ter na internet que pode ter sido utilizado? Fóruns de discussão. Aonde havia informação de texto na internet, eles pegaram e treinaram o ChatGPT. A quantidade de informação utilizada no ChatGPT, que é a versão que a gente tem hoje, a de graça, gratuita, que é a 3.5, é equivalente a 385 milhões de páginas de Word. É como se ele tivesse lido 385 milhões de páginas de Word. A versão 4 é infinitamente mais potente que a 3.5 ou a 3, mas ela ainda só está disponível para quem paga, é só na versão paga. Então, só que assim, a OpenAI não falou desses números, então a gente não pode afirmar com certeza, mas ele é muito mais poderoso, tá? Então, o que acontece? O ChatGPT foi treinado com esse conteúdo de texto, tá? E aí, você tem na camada de entrada os comandos que a gente chama de prompts, então as ordens que você vai dar para o ChatGPT, e a camada de saída vai ser também um texto, tá? Sem limite de tamanho, que pode ser realizado em diversos idiomas. A plataforma original era em inglês, mas a gente pode conversar em português, naturalmente, com ela, que ela entende. Eu vou mostrar para vocês. E aí, o ChatGPT teve grandes feitos, especialmente essa última versão, a ChatGPT 4, né? A ChatGPT 3 já tinha passado no exame da ordem nos Estados Unidos, já tinha passado na primeira fase aqui no Brasil, né? Exame de medicina, na vaga do Google lá, do salário mais de $100 mil por mês, MBA nos Estados Unidos, várias coisas que foram utilizadas para testar a capacidade do ChatGPT. E para vocês terem uma ideia, existe todo um paper, né, um estudo com gráficos mostrando passo a passo de qual foi o resultado do ChatGPT quando ele foi submetido ao exame da ordem lá dos Estados Unidos. Ele lá foi submetido não só nas questões de múltipla escolha, nos testes, mas também na segunda fase, que é a dissertativa, e foi no exame de ordem unificado dos Estados Unidos inteiro. E se ele fosse um participante, se ele fosse um estudante ali buscando a sua carteira da ordem, ele teria se classificado entre os 10% melhores participantes, melhores prestadores do exame dos Estados Unidos inteiro. Então, vocês terem uma noção
da altíssima nota que ele conseguiu tirar. E aí a gente traz agora para a advocacia. Então a gente... Oi? Bruno levantou a mão aqui. Claro, pode falar. Não, Mauro, é interessante esse dado que você apresentou, porque o Daniel Marques, né, da Zelle, ele chegou a fazer esse teste aqui no Brasil, né, e num primeiro momento ele não passou, e num segundo momento ele foi aprovado. Exatamente, eu vi esse teste do Daniel, e ele foi feito com o ChatGPT 3.5, né, com o ChatGPT a versão anterior. Eu imagino que o Daniel provavelmente deve refazer esse exame em breve com o ChatGPT 4, que foi o que o pessoal fez nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quando eles fizeram com o ChatGPT 3, ele passou, mas ele passou entre os 10% piores classificados. Ele passou, mas por pouco. Com o ChatGPT 4, ele passou lá em cima, entre os 10% melhores de todos os Estados Unidos, tá? Então, isso mostra o quanto as versões, né, o quanto a versão 4 foi muito aprimorada, né, em relação à versão gratuita. E aí o ChatGPT na advocacia. Então, para trazer vocês para como ele pode funcionar para a nossa atividade jurídica, no nosso dia a dia na advocacia, imaginem que naquilo tudo que ele foi treinado, como a gente sabe, não são fotos de gatinhos, texto da internet toda, existiam ali livros jurídicos, artigos jurídicos, pesquisas jurídicas, notícias jurídicas, sites de governo, sites de tribunais, modelos da internet, postagens jurídicas, fóruns jurídicos online, e tudo que vocês imaginarem que existe de conteúdo escrito no direito, isso foi colocado no treinamento do ChatGPT. E aí, quando a gente pede para ele, ChatGPT, crie uma tese jurídica XYZ para mim, aonde que ele vai buscar a referência para lá na camada de saída, ele dá essa tese jurídica que a gente pediu para ele. Nesse conteúdo imenso que foi utilizado no treinamento dele, que inclui questões jurídicas, temas jurídicos, conteúdos jurídicos. Tá bom? Até aqui tudo tranquilo, vocês estão conseguindo acompanhar, eu estou tentando trazer da forma mais didática possível, para que ninguém fique para trás. Então, imagina que todos os nossos sites aqui, Jus Brasil, STE, foram utilizados no treinamento do ChatGPT. E aí, isso nos permite utilizar o ChatGPT para uma infinidade de coisas na advocacia. Por exemplo, fazer processo de atendimento de um novo cliente, fazer uma pesquisa jurídica, atividades mais corriqueiras do dia a dia, como escrever e-mails, mensagem instantânea, por exemplo, por WhatsApp, traduzir um texto que está ali muito juridiquês para uma linguagem mais simplificada, fazer o rascunho de documentos, construir guias, manuais, treinamentos, ata de reunião, automação de tarefas repetitivas, relatórios, perguntas para entrevistas, perguntas para audiência, treinamento jurídico, marketing, muito, muito, muito mais. Não deu para colocar tudo aqui, porque senão a letra ia ficar muito pequenininha, não ia dar para ler. Mas dá para fazer muita coisa. Porque se vocês pararem para pensar, outra reflexão que eu quero trazer para vocês, eu vou voltar até na imagem anterior. O que o cérebro de um advogado faz quando está trabalhando? Vocês já pararam para pensar? Vocês já pararam para pensar que quando um cliente senta na nossa frente e fala assim, doutor, bateram no meu carro. Eu acho que eu estava certo por causa disso, acho que o outro estava errado por causa daquilo. O cara não quer pagar, quero os meus direitos. O que o nosso cérebro faz? Ele vai lá no nosso conhecimento jurídico. E o que é o nosso conhecimento jurídico? Os livros que a gente leu, os artigos que a gente leu, as pesquisas que a gente leu, as notícias que a gente leu, as aulas que a gente teve na faculdade, ou papo que você teve com um colega advogado no cafezinho, tudo isso está registrado lá, na nossa inteligência natural. A gente acessa esse conteúdo para falar para ele, realmente, fulano, acho que você tem direito aqui, vamos entrar com uma ação. O que o ChatGPT faz é a mesma coisa. Ele modelou o jeito de pensar das pessoas. Ele faz uma coisa muito semelhante. E por isso
que ele consegue fazer um resultado muito semelhante. E por isso que alguns estudos têm colocado a advocacia como uma das áreas mais impactadas pela inteligência artificial generativa, que é o tipo de inteligência artificial do ChatGPT. Tá? Nessa pesquisa aqui, a gente só ficou atrás dos funcionários da área de administrativa e de suporte das empresas. Legal está em segundo lugar. Essa outra pesquisa aqui, feita por pesquisadores das universidades de Princeton, Pensilvânia e Nova York, a gente está em primeiro lugar, como classe profissional mais vulnerável, que pode, mais exposta aos impactos da inteligência artificial generativa. E aí agora, quero falar para vocês um pouquinho como que a gente pode reverter esse quadro e, ao invés de sermos impactados por essa tecnologia, a gente fazer um bom uso e ter um diferencial com a aplicação dessa tecnologia. E aí, eu volto àquilo que eu falei no começo. Usar o ChatGPT na advocacia tem tudo a ver com agilidade. Aí agora eu vou sair aqui um pouquinho, tá? E vou para o ChatGPT. Trocou a tela aí para vocês? Estou na tela do ChatGPT para vocês? Tá. Beleza. Então, para quem nunca viu, essa aqui é a telinha do ChatGPT. Tá? Muito amigável, muito fácil de usar. Na verdade, inclusive, esse é um ponto que é interessante destacar. Né? Por que o ChatGPT tem feito tanto sucesso, tanto barulho? É porque ele é do Elon Musk? Não, porque ele nem é do Elon Musk mais. Elon Musk participou lá no começo, e depois saiu por conflito lá com os outros sócios, e quem sabe que eu acompanho de verdade a trajetória do Elon Musk, sabe? Eu estou com a camisa da SpaceX, eu tenho aqui a biografia dele marcada, parágrafo a parágrafo. Eu estudei a vida desse cara como poucas pessoas, então eu sei que ele não inventou o ChatGPT. Então, por que então tem chamado tanta atenção? Tem chamado a atenção, gente, porque nenhum robô, até hoje, desse tipo, tinha sido tão bom, tão bom. Os cientistas e especialistas na área ficaram realmente impressionados com o resultado do ChatGPT. Por quê? Aí seria muito técnico para a gente explicar aqui, mas a verdade é que para entregar o que ele entrega, é necessário uma quantidade de dados gigantesca e uma potência computacional, uma capacidade de infraestrutura gigantesca, que só a Microsoft poderia ter dado, e a Microsoft deu porque ela que financiou a OpenAI recentemente, e conseguiu promover esse avanço. Então, assim, nenhuma inteligência artificial que vem sendo criada desde lá, o início dos anos 50, tinha chegado nesse nível. Mas pior, nenhuma tinha sido tão acessível. Já existia a inteligência artificial, bastante, a gente usa todos os dias. O Waze usa inteligência artificial, o Google usa inteligência artificial, o Instagram, o Netflix, todo mundo usa inteligência artificial. Só que não estava acessível para pessoas físicas. Eu, você, a gente não podia se dar ao luxo de falar assim, acordei atrasado hoje, acho que aquele relatório eu vou usar uma inteligência artificial para me ajudar. Não tinha essa opção. Hoje a gente tem. E terceiro ponto, a usabilidade. É muito fácil de usar, é muito simples de usar. Eles fizeram algo muito amigável, assustadoramente amigável. Então, esses são os 3 pontos pelos quais está todo mundo enlouquecendo por causa do ChatGPT. Por isso que ele tem esse potencial transformador tão grande, tá bom? Então, essa é a telinha do ChatGPT. A minha versão paga, então, eu tenho a opção aqui de escolher a versão que eu quero. Eu vou escolher a versão 4, que é a mais poderosa. E aí, eu vou fazer um comando aqui para a gente refletir como que o ChatGPT pode ser importante no dia a dia jurídico e como ele se conecta com esse nosso tema aqui da nossa comunidade, que é de agilidade, tá bom? Vou dar o seguinte comando para ele, ó. Atue como um especialista em metodologias ágeis. Tá vendo como eu dito rapidinho? Graças à minha mãe. Liste quais são os princípios
previstos, princípios, previstos no manifesto ágil. Presente os princípios em uma tabela com as seguintes colunas. Nome do princípio e breve explicação. Esse vai ser o comando que eu vou dar para ele, tá bom? A gente clica aqui no aviãozinho para pedir. Ah, ele deu problema, vamos ver por quê. Something went wrong. Acho que é porque eu já estava logado aqui desde do começo do dia. Vamos fazer novamente. Às vezes ele dá esse problema. É que como vocês podem ver ali do lado esquerdo, eu uso ele o dia inteiro, né? Então, às vezes ele faz isso. Atue como especialista, metodologias ágeis. Liste quais são os princípios previstos no Manifesto Ágil, presente princípios em uma tabela com as seguintes colunas, 2 pontos para nome do princípio, né? E breve explicação sobre cada princípio. Deixa eu copiar aqui esse ideia, porque não vamos explicar. Digitar tudo. Agora vai. Vamos pessoa tomar água enquanto ele trabalha para a gente. Vamos lá, um princípio da satisfação do cliente. Gleice, você que é especialista em agilidade, se ele falar alguma bobagem, você corrige, tá? Priorizar a entrega contínua de valor ao cliente através de soluções funcionais e eficientes. Abertura a mudanças. Acolher mudanças nos requisitos, mesmo que tardias no projeto, aproveitando-as para agregar valor ao produto. Entrega frequente, colaboração entre equipes, ambiente motivador, comunicação face-to-face, face-a-face, software funcional como medida de progresso, ritmo de trabalho sustentável, excelência técnica e bom design, simplicidade, autogerenciamento das equipes e reflexão e ajuste contínuo. E aí tem ali uma breve explicação, né? Imagino que vocês já conheçam esses princípios do Manifesto Ágil, que, como vocês agora entendem o funcionamento, sabem que é um documento que está disponibilizado na internet, que foi utilizado no treinamento do ChatGPT. Então, quando eu coloquei lá na minha ordem, no meu comando, o Manifesto Ágil, ele já sabia onde que era para procurar, e foi lá procurar. Bom, então agora que a gente tem aqui os princípios, eu vou dar o seguinte comando, ó, vou falar para ele assim, explique se é possível adaptar os princípios do Manifesto Ágil para o mundo jurídico, de forma a proporcionar benefícios aos advogados durante sua prática jurídica nos escritórios de advocacia. Vou copiar novamente, você compõe na internet, vamos ver o que o ChatGPT faz. Vocês viram que em nenhum momento eu falei quais eram os princípios do Manifesto Ágil. Eu perguntei, ele foi lá trazer. E aí o desafio que eu dei agora é muito mais complexo, porque ele tem que entender o que são os princípios do Manifesto Ágil, entender o que é o mundo jurídico, o mercado jurídico, quais são as atividades que os advogados fazem durante a sua prática jurídica nos escritórios de advocacia, para me responder se é ou não possível adaptar os princípios do Manifesto Ágil para o mundo jurídico. E ele falou, sim, é possível adaptar os princípios do Manifesto Ágil para o mundo jurídico.
e proporcionar benefícios para os advogados durante sua prática nos escritórios. Embora originalmente concebido para o desenvolvimento de software, os princípios ágeis podem ser aplicados a diversos contextos, incluindo o jurídico, para aumentar a eficiência, a colaboração e a satisfação do cliente. Veja como alguns princípios podem ser adaptados. Olha que legal. O que ele fez? Ele foi lá no princípio e falou assim, olha, isso aqui foi feito para a área de software, mas na área jurídica, o que dá para fazer? Então, ele traz ali, ó, por exemplo, deixa ele terminar aqui. Aí eu subo lá e a gente volta. Ó, satisfação do cliente, priorizar a entrega contínua de valor aos clientes, fornecendo soluções jurídicas eficientes e eficazes. Abertura a mudanças, acolher mudanças na demanda e prioridade dos clientes, adaptando-se às novas informações e circunstâncias do caso. Entrega frequente, estabelecer metas e prazos menores, entregando resultados incrementais aos clientes, como pareceres jurídicos, petições e atualizações do caso, não deixar o cliente esperando, né? Colaboração entre equipes, promover a colaboração entre advogados, pessoal administrativo e clientes, garantindo a comunicação aberta e transparente, coisa que no nosso mercado não é muito comum. Ambiente motivador, fornecer suporte, né? Comunicação face a face. Então, ele fez uma adaptação do Manifesto Ágil, dos princípios do Manifesto Ágil para o mercado jurídico. Aí eu falei, pô, bacana, então dá para fazer essa adaptação? Então agora eu quero saber o seguinte, já que a gente está falando de ChatGPT, eu vou pedir para ele o seguinte, ó, explique como o ChatGPT pode auxiliar os advogados em sua prática jurídica e como esse apoio do ChatGPT, né, se conecta com os princípios do Manifesto Ágil. Vocês entenderam qual que é a minha linha de raciocínio aqui? Eu falei assim, bom, a gente está aqui numa comunidade de agilidade no mundo jurídico, tá? Mas essa agilidade do mundo jurídico é a mesma lá da área de software? Deixa eu ver. Quais são os princípios lá da agilidade na área de software, das metodologias ágeis no software? Ah, são esses aqui. Será que é possível adaptar para a área jurídica? Ah, é sim, olha. Quando ele fala aqui, por exemplo, em entrega frequente, estabelecer metas e prazos menores, entregando resultados incrementais. Será que o ChatGPT me ajuda aqui? Será que eu posso usar o ChatGPT para ter entregas mais frequentes? Aí eu vou ser ágil de verdade, concordam? Porque aqui está muito, vamos dizer assim, teórico, né? Ah, sim, não, dá para ser ágil no direito desde que você estabeleça, né? Tá, mas tudo bem. Mas como faz isso na prática? Pô, será que o ChatGPT me ajuda? Essa foi a minha linha de raciocínio. Então, vamos ver se tem alguma coisa a ver ChatGPT com mentalidade ágil. Olha, ele falou que sim, ó. O ChatGPT pode auxiliar os advogados em sua prática jurídica de várias maneiras, fornecendo informações e insights úteis, bem como automatizando e agilizando algumas tarefas. O uso do ChatGPT pode se conectar com os princípios do Manifesto Ágil da seguinte forma. Aí o que ele está fazendo? Ele está pegando cada princípio lá do Manifesto Ágil, não só trazendo para o mundo jurídico, mas falando como o ChatGPT entra na brincadeira. Então ele fala aqui, ó, no princípio da satisfação do cliente, o ChatGPT pode ajudar os advogados a fornecer respostas e soluções rápidas e precisas aos clientes, aumentando a satisfação do cliente. Porque eu não sei se vocês viram ali, quando eu falei dos usos no direito, dá para fazer pesquisa jurídica. Então, se o advogado lá do começo, aquele que eu comparei comigo lá de 1911, ia pegar vários livros para ler, para então dar uma resposta para o cliente, o advogado de 1990 já tinha um computador, certo? Não era mais na máquina de escrever que ele ia escrever a resposta.
No início dos anos 2000, ele já não ia nos livros, ele já ia no Google, o que ajudava um pouco, bastante, na verdade. O advogado de agora, ele vai no ChatGPT, porque ele vai obter uma resposta muito mais rápida. Onde que o ChatGPT é melhor do que o Google? O ChatGPT é melhor do que o Google porque o Google, o que ele traz para a gente? Ele traz links para conteúdos que ele indexou e que ele acredita que tenham relação com a pergunta que a gente fez, com o pedido que a gente fez, com a pesquisa que a gente fez lá no Google. E aí você que tem que ter o trabalho de clicar no link, escolher o link, clicar no link, abrir o link, ler aquele artigo, ler aquela notícia inteirinho, tirar suas conclusões, se é bom, se é ruim, se ajudou, se não ajudou, para então você começar a pensar numa resposta. O ChatGPT pula toda essa fase e já traz a resposta pronta, elaborada, para você avaliar. Então, vocês entenderam? E aí ele traz vários exemplos super legais, ó. Progresso mensurável. O ChatGPT pode ajudar a monitorar o progresso dos casos, fornecendo atualizações em tempo real e compilando dados relevantes para análise. Excelência técnica e bom design. O ChatGPT pode auxiliar na busca pela excelência técnica, fornecendo informações atualizadas e precisas sobre legislação, jurisprudência e doutrina. Um monte de coisa, né? Reflexão e ajuste contínuo. O ChatGPT pode fornecer dados e análises para ajudar os advogados a refletir sobre as suas práticas e identificar áreas de melhoria, promovendo um ciclo contínuo de aprendizado e adaptação. Ou seja, ele conseguiu achar um jeito aqui de mostrar como o ChatGPT se encaixa em cada um dos princípios do Manifesto Ágil, da mentalidade ágil, para ajudar o advogado a, de verdade, implementar o Manifesto Ágil dentro do seu escritório, dentro do seu departamento jurídico. Então, vocês conseguiram ver aqui de uma maneira bem breve, né? Já estamos aqui, já batemos 1 hora, um pouco, né, do que é o ChatGPT, para quem não tinha visto ainda, de todo o seu potencial. E aí, voltando aqui para nossa apresentação, vou finalizando por agora, agradeço a atenção de todo mundo, daqui a pouco eu vou dar uma olhada no chat, responder as perguntas de vocês. Deixo aqui o meu QR Code para quem quiser me seguir lá no Instagram, que eu posto todos os dias, vários reels, várias dicas bem legais, que ajudam bastante a desenvolver, né, as habilidades aqui de uso do ChatGPT e da inteligência artificial na advocacia. E fico à disposição de vocês agora para tirar dúvida, e aí, como a Grace falou, né, agora a gente entra no modo off aqui, podem ficar muito à vontade para fazer perguntas, não tem pergunta boba, toda pergunta é válida, isso aqui é muito novo, isso aqui ninguém tem a obrigação de saber, tá? Tá todo mundo aprendendo, todo mundo está aprendendo junto, uns podem estar um pouquinho mais na frente, mas isso não significa que exista qualquer tipo. Esses dias eu te deu risada lá na comunidade que alguém postou uma vaga que estava pedindo 2 anos de experiência em ChatGPT, sendo que o negócio foi lançado no final do ano passado. Então, assim, não existe especialista em ChatGPT, tá? Existe alguém que parou e estudou mais, e alguém que está começando agora, mas vai chegar lá, porque daqui um dia, como eu falei para vocês, isso aqui vai ser orgânico, todo mundo vai usar isso aqui como se estivesse usando o Google. Ninguém hoje precisa, né, de um curso para usar Google, né? Daqui a pouco, todo mundo vai estar muito acostumado com isso, por enquanto é novidade, mas logo, logo, todo mundo vai estar sabendo. A gente está só, cada um, às vezes, um pouquinho mais na frente, um pouquinho mais atrás, mas não fiquem acanhados de fazer perguntas, tá joia? Vou interromper aqui o compartilhamento para ver vocês, porque quando está assim eu não consigo ver vocês. Parabéns, Mauro, perfeito. Gente, vocês já estão sentindo aí o gostinho do que vai ter no Vencerá, já aqui em Recife. Vai ter Mauro, exclusivo e pertinho, para falar sobre tudo de inteligência artificial. Então, queria agradecer, registrar aqui os parabéns a Mauro. Como sempre, é sensacional ouvi-lo. Eu vou fechar, encerrar a gravação para que a gente fique à vontade aí para os pós-créditos. Tá, joia. Deixa eu dar uma olhada no chat, né, para ver se tem alguma pergunta que não respondi.